Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o Dica Stats 8, oitava rodada do Brasileirão, oitavo Dica Stats que a gente faz. Rodada passada a gente foi bem, foi acima da média do Cartola, né, Iso? Que tinha sido 62 pontos para os cartoleiros, fizemos 70, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Dava para ter ido um pouquinho melhor, né, Masmanian? Dava pra ter ido melhor, a galera pontuou bem, muita gente acima da casa dos 100 pontos As lá. dicas fizeram efeito, isso que a gente fica mais feliz, né? A gente não tá conseguindo encaixar muito no time titular, É. a gente tá indicando o time, mas nas indicações a gente tá com uma pontuação boa. Tá legal. Nos 23 indicados. Vamos manter, né? O time titular em si tá faltando alguma coisinha ainda, mas a gente vai buscar nessa rodada. E a gente começa mais uma vez com as estatísticas dos times, vocês gostam bastante delas. E hoje a gente vai tratar de verticalidade dos times. Você que está ambientado a ver os vídeos aqui do Footstats, sabem que a gente fala bastante disso, muitos técnicos falando disso também, o pessoal da imprensa. O que é a verticalidade? Nada mais é do que a quantidade de passes que o seu time precisa para chegar a uma finalização. Ou seja, quanto menor esse número, mais rápido o seu time consegue chegar lá na frente, mais vertical ele é. E o time mais vertical do Brasileirão 2019 é o Palmeiras, com uma larga vantagem para todos os outros times, né, Isa? Vale salientar uma coisa que a gente não tá querendo dizer se isso é bom ou ruim, é só a maneira que o time gosta de jogar, como que se adapta melhor, como a gente tinha feito no vídeo do Botafogo, né? Que é um time que não é muito vertical, um time que troca muito espaço. Vamos deixar inclusive o vídeo aqui no card e fica na outra ponta, enquanto o Palmeiras... Botafogo completamente o inverso, é um time muito horizontal, é aquele time que fica trocando muitos passes horizontais mesmo, de um lado para o outro, tanto que tem essa marca aqui de 57,7 passos para conseguir uma finalização, quase 40 passes a mais do que o Palmeiras, que é o mais vertical aqui. Dá para destacar o Bahia também, com essa verticalidade muito boa, 22 passos para conseguir uma finalização. A gente falou do Bahia também em um vídeo que a gente analisou o time do Roger Machado, vai estar aqui no card também. Aí a gente vê outros times, o Goiás, o Vasco, o Chapecoense. Esses aqui não finalizam tanto, até por conta disso acabam tendo essa verticalidade bem grande, mas aí o Santos na casa dos 30, bastante time na casa dos 30 aqui também, o Flamengo, o Atlético Paranaense 32. Mais pra baixo aí você vê Corinthians e Cruzeiro, que o Corinthians sempre foi esse time um pouco menos vertical aí, né? Com o Fábio Carille não tem essa verticalidade muito apurada, e o Cruzeiro também no momento ruim, né? Tá 7 jogos sem vencer, E uma marca... se enfrentam nessa rodada, né? É verdade, então, né? Tem a esse gente confronto. pode esperar um jogo aí bastante horizontal dos dois times, muito toque de lado mesmo, porque é do estilo dos treinadores, do Carille e do Mano Menezes. Sim. Aí o Grêmio aqui também, que é um time que não é tão vertical, a gente tá acostumado também, o Grêmio sempre Posse de tem esse bola, número aqui no alto, o Fluminense também, com estilos parecidos, o Fluminense e o Grêmio. Então essa aqui é a tabela de verticalidade. Agora a gente fala de mais uma questão aqui, essa sim mais importante para a Cartola, que é a questão das perdas de posse. A gente traz aqui os times que mais perdem a posse e a quantidade de segundos que o time precisa para perder a posse. Para explicar certinho para vocês, usando o Santos como exemplo aqui, 39,4 perdas de posse por jogo, uma a cada 24 segundos de posse. Esse número aqui é exatamente isso. Você pega a quantidade de segundos totais da posse do time, divide pelo número de perdas de posse e a gente chega a esse número aqui. A gente vê que o Santos é um time que por ter a posse, né, ter esse estilo que o São Paulo, amor ao balão, que eles falam, né, desde o começo do ano, é um time que está propenso a perder, mas não é o pior em quantidade de segundos que demora, né? Quem é o pior é a Chapecoense, né, Masmanian? Chapecoense, uma perda de posse a cada 21 segundos. Pode parecer muito curta aqui essa distância, a gente vê que tem valores alternando de 21 até 36, que é o Botafogo, a gente falou do Botafogo no vídeo. Sim. Mas é uma quantidade considerável de segundos, você pegar no acumulado de um jogo inteiro, essa quantidade de que seja de 4, 5 segundos de mudança de perda de posse faz diferença. Preocupa mais o Corinthians, né, Masmanian? Corinthians, que perde bastante a posse de bola, uma vez a cada 23 segundos. Porque não tem tanta posse assim, mas quando tem, às vezes acaba perdendo mais do que deveria, né? Exatamente. Outros times que dá para destacar aqui, também, né? O Atlético Paranaense aqui na outra ponta, é o time que menos perde a posse de bola. E só uma perda de posse a cada 34 segundos, Muito só o bom. Botafogo tem esse número superior, essa minutagem aqui. E prova que é um time que está muito bem treinado, porque é um time que joga com a manutenção da posse de bola e mesmo assim consegue perder ela pouquíssimas vezes. E demora para perder, né? Demora, o time do Thiago Nunes jogando muita bola, acabou perdendo a final da Recopa para o River Plate, mas um time que está muito preparado para fazer mais uma boa temporada. Palmeiras aqui, como não tem muita posse de bola, também acaba perdendo pouco.
São esses times aí, você pode pausar para ver certinho como está a situação do seu time. Mas vamos agora para ela, para a convocação dos 23 jogadores para essa rodada, começando pelos goleiros, com o Everton do Palmeiras, Jordi do CSA e Thiago Volpe do São Paulo. Começando a falar do Everton aqui, a gente conta demais com o saldo de gols do Palmeiras, que tem sido uma constante do time do Felipão, né? Exatamente, o Palmeiras só levou 8 gols em 31 jogos no ano, que é um número espetacular, né? E o Everton nem estava presente nesses gols sofridos. Inclusive, ele é o primeiro goleiro do índice Footstats e o primeiro jogador, ele é o líder de tudo, então ele tá muito bem. E quer mais? Enfrenta o segundo time que mais força defesas difíceis dos seus rivais, que é o Atlético Paranaense. Tá desvalorizado também, 3 cartoletas desvalorizado, é uma boa opção para essa rodada. Dando sequência com o Jordi do CSA, com uma média muito alta aí, 5,8, tá desvalorizado também, tá fazendo um belo campeonato, né, Zé? Ele é exigido, né? É o goleiro que tem mais defesas simples, né? Porque ele acaba tendo que ser exigido, né? E defesas difíceis ele tá também correspondendo nos critérios do Cartola, né? Nos nossos é um pouco diferente, mas a gente acredita que o Jordi possa manter esse saldo de gols, porque o Botafogo, como a gente disse no vídeo, é um time que finaliza pouco, né? Um destaque desse jogo aqui é que vai ser exatamente o enfrentamento dos dois times que menos finalizam no campeonato. O CSA e o Botafogo. Então pode ser que o Jordi não seja tão exigido assim, mas a gente espera que quando ele for exigido, ele trabalhe com uma defesa difícil aí para pontuar para vocês. Sim. E a terceira indicação é o Thiago Volpe do São Paulo, que está cada vez mais sólido. Aí ele começou com muita desconfiança da torcida, que está acostumada com o Rogério Ceni, que foi um dos maiores goleiros da história aí. Thiago Volpe carrega essa responsabilidade, mas está correspondendo bem nos últimos jogos. Contra o Cruzeiro, defendeu demais, né? Se ele não toma aquele gol de falta do Thiago Neves, que era indefensável, ia fazer uma bela de uma pontuação, sim, acima dos 10, né? Acho que 12, 13 pontos. Eu não me recordo direito, mas ele salvou o São Paulo, que não fez um grande jogo. Mesmo a fase ruim do São Paulo, o Volpe está bem, né? Então a gente imagina que o Avaí, que é um dos times que finaliza não tanto assim no Brasileiro, possa exigir alguma defesa difícil dele, né? Jogando em casa, deve forçar um pouco mais, sim, né? É isso. Mas é isso, esses são os goleiros, vamos agora para os zagueiros. Não vou nem falar o nome desse aqui, só aparece a foto dele, não vou nem dar sequência. Tá em todos. Lucas Veríssimo do Santos, Edu Dracena do Palmeiras e o Dedé do Cruzeiro. Brincadeiras à parte aqui, Jeromel, um mito, uma lenda do Cartola, né? E do futebol brasileiro. É um mito, né? Não é uma lenda. A lenda é o Arbolenda. o Jeromel cabe o rótulo de mito mesmo. É isso aí. 5,48 de média, uma média altíssima, tá desvalorizado, 2 cartoletas, zagueiro que sempre colabora demais com roubadas de bola, com saldo de gols. Raramente vai mal, né? E na última que a gente justamente não colocou ele entre os prováveis, ele foi mal. Então é basicamente isso. Quando a gente indica, o Jeromel vai bem. E tá com um desarme muito bom, né? 2,7 desarmes certos, é o terceiro zagueiro do brasileiro. E tá sempre muito bem, né? Não tem o que falar, é redundância. Lucas Veríssimo do Santos está com uma média alta também, 4,57, tá pontuando muito bem. Você sabe quem que é o primeiro que mais desarma entre os zagueiros? Justamente ele, Lucas Veríssimo. Tá com quase uma média de 3 desarmes certos por jogo, tá super bem. Uma média bem alta. A gente está gravando quinta-feira à tarde esse vídeo aqui, então pode ser que mude alguma coisa com o jogo que tem Santos e Atlético Mineiro hoje à noite pela Copa do Brasil. É verdade, né? Tem jogo de Santos e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil hoje e também tem no domingo, né? No domingo, dobradinha aí, tem acontecido bastante isso, né? Verdade. Quais outros jogos? Corinthians, Chapecoense também? Putz, agora deu um branco. Mas tem acontecido mesmo. Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro e Fluminense teve a sequência também. Lucas Veríssimo do Santos, né? Da Débora Nogueira, também uma das nossas maiores seguidoras aí, tá comentando em todos os nossos vídeos no YouTube, sempre muito atenta aí nosso material. Sempre dá uma moral pra gente, né, Matheus? Sempre dá uma moral, coloca o Footstats lá pra cima. Então um abraço pra ela aí, Débora Nogueira. Indo agora pro terceiro jogador aqui, terceiro zagueiro, Edu Dracena do Palmeiras, tá estreando no Cartola, né, esse ano, porque ele já jogou pelo Brasileiro, mas o Palmeiras ainda não tava contabilizando pelo Cartola, por isso essa média de 0 pontos, 6 cartoletas e 0 aqui na valorização. Tá baratinho, né? Ano passado o Edu Dracena fez alguns golzinhos de cabeça pelo Palmeiras. Esse ano não tem sido tanto participativo porque, né, a dupla titular tá ofuscando um pouco, né, a participação dele, Luan e Gustavo Gomes. Luan ainda é dúvida, Gustavo Gomes já foi convocado, mas o Edu Dracena vai jogar ainda. A dúvida é entre Antônio Carlos e Luan. Enfim, pode acontecer um saldo de gols aí. Exato, o Palmeiras sempre conta bem com esse saldo de gols. Quem não conta tão bem com esse saldo de gols atualmente é o Dedé do Cruzeiro. A zaga do Cruzeiro tem sido vazada constantemente,
Quase todos os últimos jogos o Cruzeiro sofreu gols. Mas quer um argumento para que o cartoleiro escalhe o Dedé? O jogo ofensivo dele? Além disso, o jogo defensivo do Corinthians, bola aérea. Dos 28 gols que o Corinthians levou no ano, 15 foram através de cruzamento. E desses 28 gols, 12 foram de cabeça. E o Dedé já fez 2 gols no Brasileiro. É um Pode especialista, aparecer. né? Um especialista nesse jogo aéreo ofensivo. Tá caro aqui, quase 16 cartoletas, mas sempre uma boa opção. Dando sequência indo para os laterais. René do Flamengo, Marcos Rocha do Palmeiras, Léo Gomes do Grêmio e Samuel Xavier do Ceará, o Ceará do nosso grande Júnior Bala, que a gente mandou um salve para ele no último Dickstats. Eu não sei nem se ele respondeu a gente. Ficou feliz, falei com ele, mandei uma mensagem no privado para ele ficou super contente que a gente lembrou dele. Ele gosta muito da gente. Começando agora com o René do Flamengo, cara que desarma bastante, enfrenta o Fluminense, que é um time que perde bastante a posse até por ficar bastante com ela. O Flamengo é o time que mais desarma, então a gente está apostando no casamento aí dessas duas estatísticas. Clássico, né? Fla-Flu, um clássico sempre muito disputado. O Fluminense sempre faz jogos bem duros, mas a gente está confiando no René. Marcos Rocha, do Palmeiras, um dos jogadores mais sólidos aí nessa temporada. Vai ser figurinha carimbada aqui, hein? A gente vive destacando o Fagner como o melhor lateral direito do país na temporada. Mas o Marcos Rocha tá logo ali, brigando cabeça a cabeça mesmo, porque tá jogando muito bem, desarmando muito, cruzando muito bem, tanto que tá com uma média gigantesca aí de 11,5 no Cartola. Justamente atrás do Fagner em desarme, né? 2,8 certos por jogo, o Fagner tem 3,6, né? Mas não vai jogar nem domingo, nem outro jogo na quarta-feira. Então só o Marcos Rocha tem a chance de passá-lo e também tem uma participação direta muito boa, né? Fez 3 gols e 3 assistências em 17 jogos no ano, é uma média muito boa para um lateral. Indo agora para o Léo Gomes do Grêmio, lateral que estava muito bem antes de começar o Brasileiro. Ele era o lateral que tinha a maior pontuação no índice Footstats em toda a nossa coleta no ano. Caiu um pouquinho de rendimento aí desde o começo do Brasileiro, junto com o Grêmio, que caiu demais. Mas é a nossa aposta aí para essa rodada, uma dica um pouco mais econômica também. 5 cartoletas, tá desvalorizado, enfrenta o Fortaleza em casa. A gente está contando com o Léo Gomes aí para essa rodada. Ele ainda talvez tem essa dúvida ainda de que ele possa jogar ou não, né? Porque o Grêmio tem a dificuldade do Juninho Capixaba estar suspenso e do Bruno Cortez estar machucado. Talvez ele vá jogar como lateral esquerdo, mas deve estar presente aí. Também fez 4 gols em 25 jogos no ano. Dá para acontecer um golzinho aí. E o Samuel Xavier do Ceará, mais um jogador do Ceará aqui. Média bem alta, 5,15, 13,8 cartoleta, jogador caro também, mas costuma entregar bastante desempenho. Fez quase 9 pontos contra o Santos, mesmo tendo sofrido gol, né? Foi muito bem. Na questão dos desarmes também, tá muito bem. 1,8 desarmes certos por jogo, então a gente imagina que possa acontecer essa média boa dele continuar rolando. Exato. Vamos agora para os volantes com o Bruno Henrique do Palmeiras, William Arão do Flamengo e Cícero do Botafogo. Falando de Bruno Henrique do Palmeiras, um dos jogadores mais escalados aí da rodada, Ativou o modo Brasileirão já, né? Tava um pouco apagado na temporada, mas já começou com tudo brasileiro. Jogador muito completo, aquele meio-campista que participa muito do momento defensivo e do momento ofensivo. Tem um bate de fora muito qualificado, bate muito bem na bola. Fora, né? Vive fazendo seus golzinhos. Tá desvalorizado aí, 2,6 desvalorizado. Jogador que 11 cartoletas, mas dá para apostar nele, enfrentando o Atlético Paranaense em casa. E também é o primeiro volante que mais finaliza no Brasileiro e também fez 7 finalizações das 11 foram corretas. E além dos próprios 3 gols, né? Então é uma ótima opção. O William Arão do Flamengo, mais um que encaixa naquele casamento que a gente falou de Fla-Flu, da questão dos desarmes e da posse de bola, assim como o René. A gente tá botando fé que o William Arão pode desarmar bastante o meio de campo do Fluminense nessa partida. A gente está contando com ele para essa rodada, uma média de 6,62, aí uma das maiores médias de meio-campistas do Cartola. Desarma bastante, 2,2 desarmes certos por jogo e também já deu 3 assistências em 3 jogos diferentes. Tá? Tem um jogo aéreo bom também, ele finaliza de vez em quando, consegue ganhar umas bolas no alto. Assim como o Cícero, que é o terceiro jogador que a gente indica aqui. O Cícero, que é um jogador de uma estatura até que baixa, né? Mas sempre se destacou muito por ter um jogo aéreo forte, vive fazendo gol. O posicionamento dele é muito bom, já até jogou de pivô, de centroavante em alguns esquemas aí do Renato Gaúcho, né? Inclusive, né? Jogou no Grêmio, assim, no Fluminense, quando ele jogava lá e o Renato também era o técnico. E o Cícero é fundamental para esse esquema do Botafogo, né? A bola passa pra caramba no pé dele. Fundamental, o segundo jogador do time que mais participa do jogo através de passe, só atrás do Gabriel. Isso. A gente falou bastante dessa posse do Botafogo, que acaba sendo às vezes um pouco improdutivo
produtiva por trocar muitos passes lá atrás. Vai estar no card aqui, como a gente já destacou para vocês. A gente explorou o Cícero também, deu mais algumas características dele, vocês podem conferir lá. E sofre muitas faltas, 3,1 faltas sofridas por jogo, é o jogador que mais recebe falta no campeonato. No campeonato inteiro é o Cícero o cara que mais recebe faltas, bem lembrado, Iso. Indo agora para os meias mais criativos aqui, Thiago Neves do Cruzeiro, Léo Senna do Goiás e mais um Thiago, agora o Thiago Galhardo do Ceará. Começando pelo Thiago Neves, fez um golaço aí na última rodada de falta, campeonato que tá carente de gols de falta, né? Mas ele marcou um belo gol. E fez 2 gols contra o Fluminense no meio de semana, ajudou muito o Cruzeiro a se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. 6,18 de média, uma média alta, não tá tão caro assim, abaixo de 9 cartoletas aí. O Thiago Neves enfrenta o Corinthians, que a gente já falou dos problemas defensivos, né? Vai que encaixa um cruzamento do Thiago Neves na cabeça do Dedé. Pode acontecer como aconteceu contra o Internacional, foi exatamente assim que saiu o gol do Dedé, né? Foi uma falta batida pelo Thiago Neves, o gol de cabeça do Dedé, mas o Thiago Neves estava vivendo um momento espetacular, roubou a vaga de titular do Rodriguinho, né? E fez 4 gols e deu uma assistência nos últimos 5 jogos, tá bem demais. Indo agora para o Léo Senna do Goiás, que é um meio-campista, mas que desarma bastante. Sim. Por isso que ele está com essa média boa aqui de 4,14, ele participa bastante do momento defensivo. 2,4 desarmes certos por jogo e também sofre muita falta, em média 2,6 por jogo. E um preço bem convidativo também. Sim. Terceiro jogador aqui, Thiago Galhardo do Ceará. Que recuperação do Thiago Galhardo, né? Saiu do Vasco meio que chutado. Meio conturbado ali, né? No meio daquela polêmica que teve com o Valentim. Não sei nem se ainda está processando o clube na justiça, mas no Ceará tá muito bem, né? Ele não fez menos do que 8 pontos em nenhuma das 4 rodadas que participou, fez gol, fez assistência, mesmo contra o Santos, que o Ceará não fez gol. Ele passou dessa margem de 8 pontos, assim como o Samuel Xavier, que a gente destacou, que são 2 jogadores muito regulares do time do Ceará. Se encontrou lá no Ceará, né? Um baita de um jogo, Ceará e Bahia, clássico aqui do Nordeste. Jogaço, hein? Vai pegar fogo esse jogo. Tomara que seja lotado o Castelão. Vai estar, com certeza. Uma festa muito bonita como sempre. Indo agora para os pontas, Dudu do Palmeiras, Nico Lopes do Inter e o Michel do Goiás. É Michel, é Michael? É Michael, Michael, acho, né? Michael que costumam falar mesmo. Tem muitas maneiras que chamam o Michael, mas eu acho que é assim que é correto. Começando pelo Dudu, jogador que dispensa comentários, a gente vive falando dele por aqui. É o jogador do Brasileirão com mais finalizações realizadas, fugindo um pouco do padrão nele. A gente está acostumado a ver ele sempre no topo das assistências e das assistências para finalização. Mas nesse ano ele está bem nas chances criadas e também está criando as próprias chances dele através de chutes. Como a gente falou, o cara que mais finaliza no Brasileirão, 8,65 de média. Jogador bem caro aí, mas é aquele investimento certeiro, aquele investimento que retorna. E também tem outra coisa, né? Fez 5 assistências e 1 gol em 6 participações no campeonato, né? Ou seja, uma participação por jogo. Dudu tá ajudando muito nesse momento aí, é um jogador que sempre sofre muitas faltas, como a gente sempre ressalta aqui. Finaliza muito, né? Um pouco como que você falou agora. E também dribla bastante, né? Um jogador driblador demais. E jogando no Allianz Parque, costuma infernizar os adversários. Primeira vez que a gente indica o Dudu aqui, se eu não me engano. Vai ser a primeira de muitas. Pode ser, pode ser. Eu acho que é. Dando sequência com o Nico Lopes do Internacional, dele. Esse é figurinha carimbada também. Na última rodada ele não foi tão bem, né? A gente indicou ele aqui, não foi tão bem assim. Mas é um jogador que finaliza muito, a gente sempre fala, o chuta-chuta, tá pontuando, seja a finalização certa, seja a finalização errada. E o Vasco é o 5º time que mais sofre finalizações no campeonato, finalizações totais. E além disso, né, é uma das piores defesas do campeonato. Se eu não me engano é a pior, né? Ou Cruzeiro ou Vasco, agora fiquei em dúvida. Mas enfim, é sempre uma boa opção contra o Vasco. Então mesmo jogando fora de casa, aí dá pra apostar no Nico Lopes, que deve pontuar bem. Dando sequência aqui com o Michael, esse sim com uma pontaria afiadíssima no campeonato, né, Isa? 9 finalizações certas, né? E sendo que ele tem 75% de pontaria, né? Já fez gol contra o Cruzeiro, né? Nesse brasileiro. A gente ficou muito em dúvida entre ele e o Bárcia, né? Tem números muito semelhantes, são os 2 pontos do Goiás. Mas vamos dar um voto de confiança pro Michael. Enfim, difícil falar o nome dele. 75% é alto, tem um cara que acerta 3/4 dos chutes que ele realiza contra os rivais. Difícil manter, né? É uma média bem alta. Atacante, centroavantes, vamos lá. Indo agora para os centroavantes, os camisas 9, começando com o Daverson do Palmeiras, Felipe Viseu do Grêmio e a estrela, a sensação, o foguete, João Pedro, que
que tá voando, o que ele fez ontem. É meu xará, pelo né? Nome amor de craque. Seu xará, é verdade. Mas você é goleiro, né? Não, eu sou goleiro. Você ia conseguir segurar os chutes do João Pedro? Esse de bicicleta ia fazer igual o Fábio, ia ficar só olhando. Cara, que é um fenômeno aí, acertou o chute, acertou o alvo em praticamente todos os chutes que ele deu como profissional na carreira até então. A gente explorou bastante os números dele aí nas últimas semanas. 10 participações diretas, 9 gols e 1 assistência em 14 jogos, uma média fantástica também aí, né? É um fenômeno, tá muito barato, 5 cartoletas, vai enfrentar um clássico aí. Ele fez gol contra o Flamengo no Campeonato Carioca, se eu não me engano foi até o primeiro gol dele como profissional. Sim, foi o primeiro gol dele como profissional no jogo que o Fluminense jogou com os reservas. João Pedro pode explorar essa debilidade do Flamengo, né, que é um time que tem menos clean sheets na temporada entre os 20 da Série A. Então pode sim fazer uma apresentação digna desse início dele, né? Flamengo sofre gols em 3/4 dos jogos que disputou na temporada, conseguiu sair sem ser vazado do Corinthians nos 2 confrontos, sim, mas no geral tá sofrendo bastante gol. Contra o Fortaleza também, mas tá sofrendo sempre. Dando sequência aqui de trás pra frente, dessa vez com o Felipe Viseu do Grêmio. Preço convidativo, hein? Preço muito convidativo, 2,39 cartoletas. Fez gol aí nas últimas rodadas, o Viseu. Fez gol aí contra o Atlético Mineiro, que deu a vitória. Fez gol contra a Juventude também, que foram 2, na verdade, né? E pegou essa posição de titular agora, né? Vamos ver se ele realmente tem uma sequência aí. Ele que tá vivendo altos e baixos no Grêmio aí desde que chegou por empréstimo da Udinese. Jogador com muita presença diária, assim como o Daverson do Palmeiras, que faz um trabalho de pivô excepcional, pode ser maluco, pode ser o que for. Sofre muita falta, às vezes leva um cartão amarelinho, até um vermelho, até comete faltas, mas é uma opção boa também aí para fazer mais um golzinho aí pelo Palmeiras. Seja em gol, seja em assistências, ele faz esse trabalho de pivô muito bem. É um dos centroavantes com o maior número de assistências para finalização aí no campeonato. Ele sempre participa bastante nesse momento. No Brasileiro foi muito bem ano passado, pela eficiência nos gols, né, Masman? Era o cara que menos precisava de tempo para fazer um gol. Era o terceiro com melhor pontaria, se eu não me engano. O segundo ou terceiro com melhor pontaria do campeonato. Vamos torcer para que o Daverson não faça o que ele fez na última vez que eu escalei no Brasileiro do ano passado, que ele fez -5, eu coloquei ele de capitão. Foi expulso? Eu não lembro agora, acho que foi expulso e todo mundo ficou triste com ele aí, mas o Daverson vai representar nesse jogo. É isso, esses foram os 23 convocados, agora a gente vai pro time que a gente coloca em campo. Não estamos conseguindo acertar tão bem esse time inteiro, mas vamos ver agora, né? Vamos botar fé que essa rodada vai ser uma virada de chavinha pra gente. Nosso time começa com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, René na lateral esquerda, Jeromel e Dedé, que dupla de zaga, hein? Podia ser dupla de zaga de seleção brasileira essa aqui. No meio de campo, Léo Senna, Thiago Galhardo e Thiago Neves. E na frente, Dudu, nosso capitão nessa rodada, Felipe Viseu e João Pedro, técnico Luiz Felipe Scolari. Aqui no ataque a gente tenta equilibrar, né, a questão do preço, porque a gente está com um time um pouco caro, coloca o Viseu e o João Pedro que estão mais acessíveis. A gente sabe que nem todo mundo tá com essa bala toda, mas já se passaram 8 rodadas aí. Acho que tem algumas boas pessoas já que estão nesse preço, né? A gente ainda não, né? Vamos ter que fazer uma engenharia no nosso time. Por mais que a gente tinha colocado aqui, a gente sempre ressalta que a gente chegou atrasado para montar o time a partir da 4ª rodada, se eu não me engano. Aí perdeu aquelas rodadas de valorização no começo que são bem importantes. Mas esse time inteiro aqui custando 127 cartoletas, é um preço um pouco salgado, mas se você quer um bom motivo aqui para apostar nesses jogadores, 7 jogadores desvalorizados entre esses 12 aqui, incluindo o Felipão, né, como técnico, porque está desvalorizado também. São 7 desvalorizados, 3 jogadores valorizados e 2 jogadores que estão zerados. Aí é o Edu Dracena. Não, o Edu Dracena não está aqui. Não vou lembrar exatamente quais são os que estão zerados, mas você pode voltar aí no vídeo para conferir. Mas é isso, esse é nosso time aqui que a gente apresenta para vocês. Esse foi o Dica Status 8, a gente espera que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, comentem aí, porque a gente sempre está de olho nos comentários de vocês para trazer o melhor conteúdo possível. Acho que é isso, né, Iso? É isso, aí depois só vai ter mais o Dica Status 9 e a 9ª rodada do Brasileiro, e depois a pausa para a Copa América. Mas nesse período a gente vai entrando em contato com vocês, vai pedindo sugestões, como o Masman falou, para a gente sempre melhorar. E não se esqueçam também de baixar nosso aplicativo, o Footstats Premium, gratuito, em todas não sei se todas, mas pelo menos em Android e Apple, tá lá. Valendo. E todo mundo tem essas duas plataformas, então tá tranquilo, vocês podem ter muito mais acesso do que a gente mostrou aqui. É isso, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.